Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 5ª reunião ordinária do dia 29 de abril de 2019, para que seja discutida e votada. Ata número 17, da 5ª reunião ordinária do mês de abril de 2019 da Câmara Municipal de Bambuí. Aos 29 dias do mês de abril de 2019, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 5ª reunião ordinária do mês de abril da Câmara Municipal de Bambuí, sob a presidência do vereador Robson e secretariada pelo vereador Edson, que contou com a presença de todos os senhores vereadores. Havendo quórum regimental, o senhor presidente, vereador Robson, em nome de Deus, declarou aberta a reunião. Dando prosseguimento, o senhor presidente solicitou a oração do Pai Nosso. Em seguida, foi discutida e votada a ata da 4ª reunião ordinária do dia 22 de abril de 2019. Prosseguindo os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos comunicados recebidos pela mesa diretora, sendo registrado o seguinte: convite da vereadora Cleia Maria da Silva e do presidente do Sindep, Bertone Tristão, para a primeira audiência pública com o tema Criminalidade, Inclusão Social e Políticas Públicas, a realizar-se no dia 30 de abril, às 13 horas, na Câmara Municipal de Campos Altos. Ofício número 28 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando por intermédio da vereadora Regina uma emenda parlamentar para o município no valor de R$200 mil para a realização da cobertura da quadra da Escola Municipal Sagrado Coração. Ofício número 116 do Executivo, em resposta ao ofício número 27 do vereador Anderson sobre a cratera localizada na Avenida João Polinelli de Carvalho, e também em resposta à indicação número 18 do vereador Lécio. Processos licitatórios do Executivo, número 34, concorrência número 1, concessão do uso da rodoviária. 35, tomada de preço número 6, reforma da Escola Municipal de Pau-Ferro. Número 36, chamamento público número 2, agricultura familiar, merenda escolar. Número 39, tomada de preço número 9, reforma da Escola Municipal de Açudinhos. Número 40, pregão presencial número 10, aquisição de academias ao ar livre. Número 41, pregão presencial número 11, aquisição de veículos. Número 42, pregão presencial número 12, contratação de seguranças. Número 43, pregão presencial número 13, aquisição de asfalto frio. Número 44, pregão presencial número 14, aquisição de itens diversos. Número 45, pregão presencial número 15, fornecimento de link de internet. Requerimento de acesso à informação por Juliano Rafael Magalhães Fraga, sendo o assunto fiscalização da lei aprovada pelo Legislativo Municipal, protocolo número 360, em 23 de 4 de 2019, às 15 horas e 20 minutos. Prosseguindo os trabalhos, o senhor presidente passou a primeira parte e solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente, obedecendo à ordem disposta no artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Emenda aditiva modificativa número 2 ao projeto de lei número 10 do vereador Robson, que dispõe sobre medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas e edificações no âmbito do município e da outras providências, a qual foi repassada às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas para emissão de pareceres em 7 dias. Projeto de Resolução número 14 da Mesa Diretora, que altera o artigo 5º da Resolução número 8 de 2017, datada em 3 de maio de 2017, que regulamenta e disciplina o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Bambuí e da outras providências, o qual foi repassado às comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas para emissão de pareceres em 7 dias. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas, a tramitação do projeto de lei número 10 do vereador Robson, que dispõe sobre medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas e edificações no âmbito do município e da outras providências.
Indicações número 20 e número 21 do vereador Mário Sérgio, as quais sugere ao prefeito Olívio o seguinte: operação tapa-buracos na Rua do Comércio, em toda a sua extensão, em especial nas proximidades da FASF, bem como na Alzira Torres, em toda a sua extensão, em especial nas proximidades da antiga Campagro, Posto Lavapés, Mercearia do Gildo e Padaria do NEM, ambas no bairro Lavapés. Moção de congratulação e aplauso número 10 do vereador Mário Sérgio, a ser encaminhada à equipe de insanos, MC Brasil, Divisão Bambuí, na pessoa do diretor Igor Henrique Rezende, cumprimentando e parabenizando pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, na área social, de forma caridosa e humanitária, através de seus membros, cuja missão é fazer o bem, ajudar pessoas necessitadas e levar o mínimo que uma pessoa precisa para a subsistência. Moção de congratulação e aplauso número 11 do vereador Mário Sérgio, a ser encaminhada aos integrantes das polícias civil e militar do nosso município, em comemoração ao seu dia ocorrido em 21 de abril, cumprimentando-os e parabenizando-os pelo excelente trabalho em prol da segurança da população e manutenção da ordem pública. Dando continuidade à reunião, o senhor presidente passou a segunda parte dos trabalhos, breves comunicações, ocasião em que foi concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, a fim de que eu mesmo pudesse tecer comentários sobre as matérias do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público, utilizando a expressão regimental pela ordem. O vereador Luciano falou sobre o fato de que a VLI deveria fazer melhorias nas cidades por onde passa a linha férrea, num total de mais de 700 milhões de reais, incluindo a cidade de Bambuí. Afirmou que isso deve ser cobrado da empresa, para que se concretize. Disse que esteve presente na comemoração do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, realizada pelo Executivo, que também contou com a participação do vereador Pedro. Parabenizou o Executivo pela concretização das obras na Rua dos Quartéis e falou sobre a licitação da Rua Santo Antônio, realizada na última semana, e espera que a obra seja executada rapidamente. Diz que esteve junto ao presidente Robson no CETOP e houve a liberação dos tubulões para as obras na Avenida Armando Franco. Pediu paciência da população nas mudanças do trânsito, pois estas estão sendo feitas para melhoria do fluxo de veículos. O vereador Anderson questionou se houve contratação de um técnico responsável pelas mudanças no trânsito sobre a Rua Santo Antônio. Questionou que irá fiscalizar a obra, se será funcionário da prefeitura e se tem preparo para isso, uma vez que várias obras precisam ser refeitas. O vereador Luciano disse que para haver liberação da verba, possivelmente deve haver a fiscalização de um engenheiro da Caixa, até pelo fato de que há garantia sobre a obra. Sobre o trânsito, defendeu a mudança nas ruas Santos Dumont, Tiradentes, Alzira Torres e Comércio. O vereador Anderson disse estar satisfeito pela rápida resposta do prefeito sobre o trânsito, mas está preocupado se foi feito um estudo técnico sobre isso e aguarda mudanças em outras ruas, como citado pelo vereador Luciano. O vereador Edson também disse estar feliz com a rapidez na mudança no trânsito e espera que seja feita em outras ruas. Parabenizou o requerimento da vereadora Regina, mas disse que é preciso cobrar do Executivo que a verba repassada pelo Legislativo seja direcionada em prol dos pedidos da população, como a cobertura da quadra. Parabenizou os participantes dos jogos entre as ABBs e a direção da ABB de Bambuí pelo incentivo ao esporte. Parabenizou a Prefeitura pela realização do Dia da Conscientização sobre o Autismo. Parabenizou a Nancy pela realização da festa de dança e pediu que haja mais participação da população. Divulgou o trilhão no dia 1º de maio e espera a participação de todos. Solicitou que a Secretaria de Esporte realize mais eventos como este, que envolva toda a cidade. O vereador Edilson parabenizou a Secretaria de Obras pelo trabalho realizado na Rua dos Quartéis. Criticou o fato de que a caçamba localizada na referida rua estava vazia e o lixo no chão e pediu que todos conscientizem e coloquem o lixo dentro da caçamba. O vereador Magno disse que as mudanças feitas eram necessárias, mas pediu que seja contratada uma empresa para realizar o trabalho no trânsito, para ficar algo concreto.
diz que espera que a obra da Rua Santo Antônio seja bem feita e com a qualidade, e espera a fiscalização dessa obra, contratando um profissional se for necessário. Vereador Lécio diz que a fiscalização no trânsito realmente deve ser feita, pois há diversos locais onde foram colocados quebra-molas nas esquinas, além do fato das mudanças nas ruas. Vereador Pedro falou novamente sobre o mosquito Aedes aegypti, ocasião em que disse que os casos em Minas Gerais atingiram mais de 165 mil notificações de dengue, sendo 21 mortes, 1.414 casos prováveis de chikungunya, 497 casos prováveis de zika. Diz que o Estado irá disponibilizar verba para os municípios mais atingidos e que Bambuí encontra-se com alta incidência, com 105 casos notificados e 39 confirmados. Afirmou que é preciso conscientização da população para a limpeza dos lotes e quintais. Parabenizou a Nancy pela realização do 11º Festival de Dança, um evento cultural oferecido gratuitamente a todos e pediu que haja mais incentivo. Falou sobre a licitação da Rua Santo Antônio e que deseja que dê tudo certo e agradeceu a todos daquela localidade. Sobre a dengue, o vereador Anderson disse que recebeu denúncias sobre o depósito onde estão presos os carros, no bairro Nações, e pediu que haja mais fiscalização dos agentes de endemias. Ocasião em que o vereador Pedro disse que o local é de propriedade do Estado, mas foi leiloado e o processo burocrático é complexo. Diz que a prefeitura está fazendo a limpeza nos lotes em diversos bairros. Fazendo uso da palavra, o vereador Mário Sérgio solicitou informações sobre o referido depósito ao Executivo, pois existe uma lei de sua autoria no qual todos os depósitos, ferros velhos, oficinas e similares, devem ser tampados com lonas. Disse também que há outra lei de sua autoria que autoriza utilizar os lotes vagos para fazer hortas comunitárias, de modo a evitar doenças como a dengue. Fazendo uso da palavra, o vereador Pedro falou sobre o descaso da VLI com o município, pois utiliza o espaço e não dá uma contrapartida. O vereador Mário Sérgio disse que as obras na Rua Santo Antônio estão engrenando e pediu que uma comissão da Câmara acompanhe, pois os vereadores foram eleitos para isso. Diz que é preciso haver conscientização, pois a dengue não é fácil e a situação é emergencial. Falou sobre uma cobrança indevida que tem ocorrido nas contas de energia da CEMIG e pediu que seja verificada a possibilidade de entrar na Justiça, com o apoio dos procuradores jurídicos da Casa. Pediu uma operação tapa-buracos na rua Alzira Torres e Rua do Comércio e disse que está na hora da cidade ter uma usina de asfalto quente para realizar pequenas obras. Por fim, falou sobre a importância da doação de órgãos para salvar vidas. Vereadora Regina agradeceu a chegada da ambulância, cuja emenda foi feita pelo ex-deputado federal Renato Andrade, além de outros 6 veículos, verba para asfalto e raio-x digital para o município. Pediu que seja feito ofício para a Secretaria de Saúde, questionando sobre as especialidades oferecidas pelo município, especialmente a ginecologia, urologia e oftalmologia. Falou também sobre a falta de médico neurologista, o que causa aumento da demanda. Elogiou o projeto do André de credenciar catadores para coleta seletiva e pediu o apoio da Secretaria de Saúde, com a divulgação dos agentes de saúde e de endemias. Continuando, falou sobre a reforma da passarela, a conclusão da Rua dos Quartéis e a chegada dos tubulões para a avenida, e isso que a população quer, ocasião em que o vereador Mário Sérgio solicitou que seja convocada a secretária de Saúde, Adriana, e o Anderson Amaral, para falar sobre as especialidades, conforme foi questionado pela vereadora Regina. Fazendo uso da palavra, o senhor presidente cumprimentou o prefeito e o secretário Haroldo pelo trabalho na conclusão das obras da estrada que liga Bambuí à FEMIG, e disse que irá se empenhar, junto a outros prefeitos cujas cidades fazem uso do serviço da instituição, para conseguir o recapeamento da estrada. Sobre as ruas Alzira Torres e do Comércio, diz que foram feitas várias indicações,
que será licitada uma massa asfáltica e espera que seja utilizada para fazer obras nessas localidades. Diz que a EB de Bambuí irá representar o município em Arcos, no campeonato de Masters, e pediu o apoio da Secretaria de Esportes. O vereador Mário Sérgio convidou a todos para a missa do Padre Christian, em maio, na AEB, que irá ajudar diversas entidades. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente passou à terceira parte, o período das discussões e votações constantes na ordem do dia. Indicações número 20 e 21, as quais foram aprovadas. Moção de congratulação e aplauso número 10 e 11, as quais foram aprovadas. Colocados em segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei número 4 do Executivo, que altera a lei municipal número 1948, de 5 de junho de 2006, que dispõe sobre a reestruturação da autarquia municipal, do Instituto de Previdência Municipal de Bambuí, Previban, e da outras providências, o qual foi aprovado em segundo turno de votação. Finalizando os trabalhos, o senhor presidente, vereador Robson, agradeceu a presença de todos, e não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, encerrou a reunião. E eu, vereador Edson, secretário, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e votada, se aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores que aprovarem. Bambuí, 29 de abril de 2019. A ata está em discussão e votação. Pois não, vereador Lécio. Também uma outra A correção será feita. senhor presidente. Com relação aí que a fala que eu tive, né, que o local lá onde estão os carros é propriedade do Estado, não o local, os carros que são propriedade do Estado, né? Porque foram apreendidos, né, pela polícia, então, são os carros. Apreendidos, agora tem que fazer um leilão, acho que já até foi feito. Pois não, professor Pedro Renato. Será feita a correção. Senhores vereadores, as correções foram feitas. A ata está em discussão e votação. A ata está aprovada. Solicito ao vereador Edilson que colha a assinatura dos senhores vereadores nas atas e também no livro de presença. Por favor, viu, vereador Edilson Lopes?
Solicita ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 491 da Secretaria Municipal de Saúde. Assunto ausência. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos a Vossa Excelência, venho por meio deste informar que não poderei comparecer à reunião da Câmara Municipal de Bambuí no dia 6/5/2019, tendo em vista os compromissos assumidos anteriormente na cidade de Luz. Neste mesmo contexto, informo que no dia 13/5 estarei presente para os devidos procedimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Adriana Michele, Secretária Municipal de Saúde. Ofício número 124 da Prefeitura Municipal de Bambuí, assunto respostas. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício número 32, solicitando informações como e quando vão ser tomadas providências em relação à cratera, localizada na Avenida João Polinelli de Carvalho, há meses, informamos que o ofício número 27, protocolado nessa administração em 17/4, com o mesmo teor, foi respondido através do ofício número 116, protocolado nessa casa em 23/4/2019. O ofício número 31, solicitando providências no sentido de fazer uma contenção do deslizamento de terras que ocorre na rua Teófilo Vilas Boas, bem como encaminhamento do abaixo assinado anexo, informamos que não recebemos o documento anexo. Porém, em 15/4, foi protocolado sobre o número 1359 o abaixo assinado dos moradores da referida rua e adjacentes. Ambos foram encaminhados à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismos e Serviços Públicos para providências. Ofício número 33, solicitando informações sobre o interesse ou não do município na criação do PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, informamos não ter interesse. Indicação número 19, solicitando providências urgentes quanto ao calçamento da rua Miguel Aze, no bairro Nações, informamos que o município não tem condições no momento para fazê-lo, ficando agendada essa solicitação para um orçamento futuro. Respeitosamente, Olívio José Teixeira. Prefeitura Municipal de Bambuí, sugestão para alteração do projeto de lei número 3. Projeto de lei número 3, que altera a lei número 2489, de 11 de outubro de 2017, que dispõe sobre abrigos nas paradas de ônibus no âmbito do município de Bambuí, propõe o acréscimo do parágrafo único no artigo 1º da lei número 2489, de 11 de outubro de 2017, com a seguinte redação. Parágrafo único. A instalação de abrigos de que se trata o caput do artigo anterior também poderá ser executada por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, sendo a elaboração do projeto e os custos financeiros dessa instalação de inteira responsabilidade das partes interessadas, as quais poderão usar o espaço para fins publicitários, mediante celebração do termo de cooperação com o Executivo Municipal. Sugerimos que o parágrafo único proposto no projeto de lei número 3 seja dividido em 2 parágrafos, tendo assim um melhor entendimento do seu contexto. Parágrafo 1º. A instalação de abrigos de que se trata o caput do artigo anterior também poderá ser executada por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Parágrafo 2º. A elaboração do projeto e os custos financeiros da instalação que trata o parágrafo anterior serão de inteira responsabilidade das partes interessadas, as quais poderão usar o espaço para fins publicitários, mediante celebração do termo de cooperação com o Executivo Municipal. Na certeza do acolhimento favorável ao exposto, reiterando o nosso protesto de estima e consideração, desde já agradecemos. Olívio José Teixeira. Aos vereadores de Bambuí, Câmara Municipal de Bambuí, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto do São Francisco. Cumprimentando com a devida distinção e respeito, sirvo-me da presente para convidar a Vossa Excelência
para o 4º Congresso de Iniciação Científica, cujo tema é Gestão e Políticas Públicas, Desafios e Perspectivas, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Alto São Francisco, FASF, a realizar-se às 19 horas, de 6 a 10 de maio de 2019, na Cidade de Luz, conforme programação em anexo. Ressalta-se as palestras de segunda-feira, 6/5, os desafios da gestão pública contemporânea, com José Márcio, atual diretor executivo do Cirurg Oeste e coordenador do SAMU, e gestão pública de saúde, desafios e perspectivas, do Dr. Bernardo Ramos, secretário de Estado adjunto de Saúde. Na sexta-feira, 10/5, os desafios da gestão municipal, Gilvan Lacerda, atual prefeito de Moema e presidente da Associação dos Municípios Mineiros e vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. A FASF, por esta direção, sentirá extremamente honrada com tão ilustre presença em um evento que busca o congressamento e interação da instituição com as autoridades públicas e institucionais de Minas Gerais, e também proporcionar aos nossos discentes uma ampla discussão sobre o assunto em pauta. Ao ensejo, elevo meus protestos de estimação e consideração, ressaltando e agradecendo o incondicional apoio e dedicação de Sua Excelência ao aperfeiçoamento do ensino no país. Heloísa Ribeiro dos Santos, diretora da FASF. Câmara Municipal de Bambuí, parecer técnico jurídico. Requerente Mário Sérgio Pereira. Relatório. Trata-se de parecer técnico jurídico que aprecia o projeto de lei, o projeto de resolução número 14, que altera o artigo 5º da resolução número 8 de 2017, que regulamenta e disciplina o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Bambuí e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 5º da resolução número 8 de 2017, que regulamenta e disciplina o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Bambuí e da outras providências, a qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 1º. Na impossibilidade da condução do veículo se dar pelo servidor do Legislativo, ocupante do cargo de motorista, o veículo poderá ser conduzido por vereador ou servidor devidamente habilitado, mediante autorização expressa do presidente. Parágrafo 2º. Na impossibilidade do condutor do veículo se dar pelo servidor do Legislativo, ocupante do cargo de motorista, fica autorizada a contratar a pessoa física ou jurídica para a prestação do serviço, mediante autorização expressa do presidente. É o sucinto relatório. Passo à análise jurídica. Parecer. Ilustrando a análise jurídica e um prisma geral, citamos o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que analisou um pedido semelhante a este projeto de lei por meio da consulta número 859-008 e 852-068, por meio do relator Eduardo Carone Costa. Vejamos. Cabe à Câmara Municipal editar normas autorizativas para a condução de veículos oficiais por vereadores. Tais normas estabelecerão critérios e limites para a utilização desses veículos, bem como a responsabilidade em razão do seu uso. Vereadores podem dirigir veículos oficiais, desde que não exista no órgão servidor ocupante do cargo de motorista em exercício, ou contrato de terceirização de serviços de transporte. Nessa assentada, este Corte de Contas firmou o entendimento de que é possível, havendo conveniência de ordem pública, que a Câmara Municipal, por deliberação de seus membros, permita o uso de veículo oficial para o cumprimento de suas incumbências parlamentares, conforme se infere do seguinte trecho do parecer. Saliente-se ainda que, havendo conveniência de ordem pública e obedecidos aos critérios e limites estabelecidos pela legislação que regulamenta o uso do veículo oficial, poderá a Câmara Municipal, por deliberação de seus membros, permitir
o uso do carro oficial, em caráter exclusivo ou não, para o cumprimento de suas incumbências parlamentares. Vale dizer, o uso do carro oficial é disciplinado por lei e normas administrativas, não caracterizando regalia, mas necessidade e segurança da autoridade pública em seus deslocamentos, destinando-se exclusivamente aos agentes públicos que tenham a obrigação de representação oficial, pela natureza do cargo ou função. Destaca-se que a unidade técnica, ao examinar os presentes autos, informou que a Câmara pode estatuir normas que permitam dirigir pessoalmente veículos oficiais, por se tratar de matéria interna corpóreis, que se insere no âmbito da competência da Câmara Municipal, tendo em vista o disposto no artigo 18 da Constituição da República Federativa do Brasil. Por oportuno, convém ressaltar-se que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, somente motoristas habilitados e titulares de cargo público, integrante do quadro específico de órgão ou entidade, é que podem conduzir os veículos oficiais, consoante o artigo 27 do Decreto Estadual número 42.569, de 2002, com redação dada pelo Decreto Estadual número 44.710, de 2008. Por fim, convém deixar assentado que, caso a Câmara Municipal venha a utilizar serviços terceirizados, deve-se atentar para o fato de que tal procedimento somente é considerado lícito para a prestação de serviços ligados à atividade de meio, tais como vigilância, limpeza, conservação, transporte, informática, copeiragem, recepção, repografia, telecomunicação, instalação e manutenção de prédios públicos. Aliás, a matéria foi simulada por esta Corte de Contas, conforme se verifica no enunciado da súmula número 35. É vedada na administração pública estadual a contratação indireta de pessoal, salvo para o desempenho das atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas. Tecidas as considerações quanto às indagações do consulente, conclui-se que, havendo conveniência de ordem pública, a Câmara Municipal poderá, mediante lei autorizativa, cuja regulamentação dar-se-á por meio de resolução, permitir que vereadores devidamente habilitados conduzam o veículo oficial, em caráter exclusivo ou não, para participar de cursos, congressos e outros eventos afetos à atividade parlamentar. Neste caso, não podendo haver, no âmbito do Poder Legislativo Municipal, servidor ocupante do cargo de motorista em exercício ou contrato de terceirização de serviços de transporte em vigor. A norma regulamentadora deverá estabelecer os critérios e limites para o uso de veículos oficiais por vereador, bem como sua responsabilidade pelo uso do bem público. Tribunal já se manifestou quando as seguintes questões pertinentes. Possibilidade da Câmara Municipal, por deliberação de seus membros, havendo conveniência de ordem pública e obedecido aos critérios e limites estabelecidos pela legislação, permitir aos vereadores o uso do veículo oficial, em caráter exclusivo ou não, para o cumprimento de suas incumbências parlamentares. Consulta número 810007. Conforme conceitua Odete Bedawar, o cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades criadas por lei em número determinado, com nome certo e remuneração especificada. Assim, não há controvérsia quanto ao fato de que as atribuições a serem exercidas por um ocupante de cargo público devam vir definidas em lei, em observância ao princípio da legalidade escrita, de modo a impedir que um servidor atue em desvio ilegal de função, conforme destaca Carvalho Filho. O cargo, ao ser criado, já pressupõe as funções que lhe são atribuídas. Não pode ser instituído com funções aleatórias ou indefinidas. É a prévia indicação das funções que confere garantia ao servidor e ao poder público. Por tal motivo, é ilegítimo o denominado desvio de função, fato habitualmente encontrado nos órgãos administrativos,
que consiste no exercício pelo servidor de funções relativas a outro cargo, que não ocupa efetivamente. Contudo, é fundamental que se faça uma análise da hipótese ora tratada sobre a ótica do princípio da razoabilidade, ao ponto de verificar de qual maneira o interessante público será mais bem atendido. No âmbito federal, a condução do veículo oficial por servidor é regulamentada pela Lei nº 9.327, de 1996, como se vê. No artigo 1º, os servidores públicos federais dos órgãos e entidades integrantes da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, quando houve insuficiência de servidores ocupantes do cargo de motorista oficial, poderão dirigir veículos oficiais, de transporte individual de passageiros, desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação, e devidamente autorizados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade a que pertençam. Assim sendo, na hipótese de insuficiência de servidores ocupantes do cargo de motorista oficial, a lei federal prevê a possibilidade de servidores conduzirem veículos oficiais, desde que no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, e que possuam documentação de habilitação, bastando uma simples autorização pelo dirigente máximo do órgão ou entidade a que pertence. Embora tais normas sejam aplicáveis à administração pública federal, nada impede que o mesmo parâmetro seja adotado na presente situação, se assim apontar a conveniência administrativa. Deste modo, em hipóteses excepcionais e transitórias, não seria razoável deixar os veículos sem utilização efetiva, enquanto se busca a resolução do problema, sobre a pena de violação ao princípio da continuidade do exercício público. É admissível, pois, que o veículo oficial seja conduzido por vereador ou servidor público devidamente habilitado, previamente designado mediante ato do presidente do Legislativo, exclusivamente para o cumprimento de obrigações afetas às atividades da Câmara Municipal, desde que tal medida se dê em caráter excepcional e temporário. Diante do exposto, respondo à consulta formulada, concluindo que o veículo oficial incorporado ao patrimônio da Câmara Municipal pode ser conduzido por servidor público ou vereador, devidamente habilitados, previamente designados mediante ato do presidente da Câmara, desde que em caráter excepcional e temporário, sob a pena de configurar desvio ilegal da função, o que poderá sujeitar os responsáveis por estes atos às sanções civis, penais e administrativas previstas em legislação específica. Conclusão. Diante de todo o exposto, a Procuradoria Jurídica manifesta o parecer no sentido da legalidade do projeto de lei ora proposto, por ter fundamentado conforme o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na consulta número 859.008 e 852.068, e por estar amparado constitucionalmente. Este é o entendimento. Sem mais para o momento, Bambuí, 3 de maio de 2019, Alexandre Henrique de Melo e Andreone Luiz Bernardes. Senhor presidente, Poisão. depois você me envia para mim uma cópia, por favor, desse parecer jurídico. Pois não. Senhores vereadores, neste momento eu gostaria de suspender a reunião, para a gente convidar o senhor Charles Martins Diniz, para fazer alguns comentários a respeito dos cortes de gastos nas universidades federais, né, Charlão? E também aí sobre a sua atuação como diretor. Pode chegar mais, né, Charlão? A casa é sua. Boa noite a todos. Eu queria agradecer inicialmente, cumprimentar o Robinho, o presidente, Robson Frazão, pela gentileza. Eu estava até avisado na sexta-feira sobre a minha fala, mas a correria está muito grande. E o assunto, e queria cumprimentar também todos os vereadores, os amigos, os companheiros, e dizer que o motivo de estar aqui hoje, tá ligado? O motivo de estar aqui hoje é na Câmara, né?
justamente por ser a casa do povo, a casa que representa o povo, né? Assim como a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal. Eu tenho alguns temas para falar aqui hoje, muito rapidamente. Queria pedir a permissão dos senhores. O primeiro deles, eu vou ler o que aconteceu, que é uma coisa realmente muito grave. E justamente por ser a casa do povo aqui e vocês terem a função de fiscalizar todo o executivo, inclusive a educação, vou ler para vocês o que o Ronaldo Gonçalves Dias publicou na internet para todo mundo ler, em relação a uma colega nossa de trabalho, inclusive do Instituto Federal. Maria Ângela, agora entendo sua revolta. Isso foi num post sobre política, né? Sobre PT, sobre Bolsonaro, que não vem ao caso. Mas, Maria Ângela, agora entendo sua revolta. É uma das alienadas que ficam pregando o falido comunismo nas escolas. Viram bem, professor Pedro? A gente estava conversando ali dentro, né? Doutrinando a galera Maria Fumaça para montar um exército de escravos socialista, e tudo isso em prol de um projeto maligno para subjugar uma nação de retardados à filosofia marxista. Cuidado, é o mais grave do texto, dessa mensagem dele. Cuidado, seus dias estão contados, pois este governo fará uma verdadeira faxina nessas faculdades, fábricas de comunistas. Eu resolvi vir aqui, gente, porque é o seguinte, a principal função, né, do vereador é a fiscalização. E nós sabemos que isso está acontecendo em muitos outros lugares, aí, né? Inclusive agressões de professores, né? O Edson está acompanhando isso aí de perto, o professor Pedro também, todos estão vendo aí, muitas agressões estão acontecendo, até morte. Outro dia mataram um professor dentro da sala dos professores, porque o aluno foi expulso. Então, isso é muito grave. E eu vou pedir para vocês, assim, muito encarecidamente, que nós, aqui de Bambuí, assim como em outros lugares está acontecendo isso, fiquemos atentos, porque hoje é o professor dentro da sala de aula. Amanhã podem querer fechar uma Câmara, né? Podem caçar mandatos, como aconteceu em 64, e Assembleia Legislativa, e assim por diante. Isso é muito grave. A liberdade de cátedra, ela é prevista na Constituição, né? Eu não vou ficar aqui lendo artigos, mas o artigo 5º da Constituição, quem quiser ler depois, 205 também, até para não tomar o tempo de vocês, mas ele preza, né, pela liberdade do pensamento em sala de aula. Quem discordar do pensamento, que denuncie, que processe, né? Mas não pode impedir o professor de falar o que ele pensa, né? Assim como um professor que pensa diferente pode falar também da mesma forma. Então isso é muito grave. Eu citei o nome do Ronaldo, então acho que ele já veio aqui algumas vezes, eu acho que ele veio aqui para explicar se isso aqui é uma ameaça a um professor federal, inclusive, ou se não, se foi um mal entendido, né? Porque se foi uma ameaça, inclusive já está sendo processado por isso, por ela e por outros casos que ele fez também, é uma coisa muito grave, né? Então a gente tem que ficar muito atento. Em relação à liberdade de cátedra, era isso que eu tinha para falar, mas eu queria aproveitar aqui o momento aqui de fala e agradecer o Anderson pela indicação aí da moção de aplauso, né? Em relação ao resultado lá do Campus Ribeirão das Neves, que eu estava lá até novembro. Muito obrigado, Anderson. Muito orgulho que eu recebi essa notícia. E dizer que até faltou um pequeno detalhe, é muito importante, que além do Campus Ribeirão das Neves, que foi o melhor de Minas Gerais em eficiência acadêmica, isso avelado pelo MEC, o IFMG, viu, Pedro, como um todo, foi o mais eficiente do todo o Sudeste. Então, Neves foi o mais eficiente de Minas, e o IFMG, no mesmo indicador, foi melhor do que todas as instituições federais públicas do Sudeste, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então, vocês veem que realmente o trabalho está sendo muito legal. Precisa melhorar muito ainda, mas está no caminho, né? E para encerrar, 2 temas muito rápidos. Primeiro, eu estava conversando ali fora com o Pedro, e queria propor para o presidente, e vocês analisarem depois essa possibilidade. Foi criado já há algum tempo a Frente Parlamentar Federal em defesa dos institutos federais. A Frente Parlamentar justamente para essas
ataques aí, até só me anunciou com esse tema, o presidente, que realmente é um tema que quero falar aqui também. Se todo mundo está acompanhando aí, os cortes na educação, né? Tanta coisa para cortar antes disso, estão cortando 30%, às vezes chega até 40% do recurso da educação. Isso vai parar muito campus. Campus pequeno, então, vai parar, se realmente for efetivado o corte. Então, eu queria propor, assim como foi criado na Frente Parlamentar Federal, lá na Câmara, foi criado uma Frente Parlamentar Estadual na Assembleia, lá em Neves, criou-se uma Frente Parlamentar Municipal em defesa do Instituto Federal, e aqui em Bambuí, eu acho que mais do que nunca, um campus que tem 50 anos, né? Eu acho que vale a pena a gente criar essa frente parlamentar para a gente estar acompanhando, sabe, estar defendendo, porque essas coisas, se a comunidade abraça, a tendência é que se prolongue por mais tempo a existência dessas instituições, né? Aqui em Bambuí não é tanto problema, porque o senhor já conhece o trabalho. Em outros lugares, isso é fundamental, essa frente parlamentar, né? Então, assim, eu queria colocar como proposta e depois, se os senhores quiserem discutir em outro momento, acho que é mais importante, né? E para encerrar, mais uma vez agradecendo, eu não posso deixar de comentar aqui essa pesquisa que foi feita pela TV Bambuí, que às vezes a gente critica, né, a gestão do prefeito Olívio, fica parecendo que é pegação no pé, mas assim como a gente está criticando, eu acho que a pesquisa foi clara, né? 81% das pessoas consideram o governo ruim, péssimo ou regular. Então, assim, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. É importante dizer que a crítica ela serve, às vezes, para alertar, né? Não é só para destruir. A gente, às vezes, aponta, as pessoas acham que é só crítica pela crítica. Outro dado também interessante, né, Anderson? Eu queria te parabenizar também. Foi o vereador mais considerado, com o maior destaque aí no mandato até hoje, nesse momento. E eu escutava de muita gente, escuta ainda, um está exagerando e tal, mas é isso. A gente tem que fazer isso. Acho que tem que apontar, né? Apontar os vereadores que estão aqui para isso. E parabéns, o Pedro também foi o segundo mais bem avaliado nesse sentido. Parabéns a todos, a avaliação foi até boa em relação aos votos. Mas você foi o mais bem avaliado, né? Porque realmente não tem medo, e não que os outros tenham, claro que não, mas eu acho que é importante essas críticas. E a população está reconhecendo isso, né? E eu falo muito também que o vereador Olívio é o que mais criticava a gestão anterior, né? E hoje é o prefeito, né? Então, é uma coisa que é muito interessante se observar. Então é isso, presidente. Muito obrigado mais uma vez, viu? E espero que a gente consiga vencer essa fase difícil aí, turbulenta da política nacional, e que realmente nós possamos garantir uma educação de qualidade para os nossos munícipes aí, e estamos aí sempre na luta. Obrigado, boa noite. Algum vereador quer fazer algum comentário? Pois não. Acho assim, Charlão, importante realmente essa frente parlamentar em defesa dos institutos, né? Isso porque a gente faz parte do instituto e faz parte da educação desse município, desse estado e dessa nação. Então a gente sabe muito bem como que é ser educador nesse país, né? A gente tinha que estar brigando por melhores salários dos professores, né, A gente vê aí professor do município, do estado, lutando por um salário, né, lutando para exercer sua profissão e com um salário muito irrisório, né, com relação àquilo que deveria ser para um profissional tão importante quanto o professor e quanto as pessoas da área da educação. Então, acho que a gente, ao invés de apedrejar a escola, né, ao invés de atacar a escola, nós tivemos casos aqui em Bambuí, né, de uma escola sendo atacada, lá do CIEP. Né? Então, ao invés disso, acho que a gente deveria lutar por melhores condições para os professores e todos que ali trabalham, e para os alunos e para a escola no geral, né? Sendo melhor valorizado o professor,
né, cada vez mais pessoas vão se interessar pela educação. Né? Cada vez mais pessoas vão se interessar em ser professor. Porque acaba a profissão de professor sendo um bico. Né? Então, nós queremos mentes brilhantes sendo professores, né? Engajando na área de educação, na licenciatura, no bacharelado e assim por diante. Então, acho importante a gente ter essa frente parlamentar e lutar pela educação. Com relação ao governo do Olívio, igual você citou aí, Charles, a gente tem que ver que não é uma situação fácil ser prefeito nas atuais condições. Acho que foi a pior época para ser prefeito em qualquer lugar desse país. Em qualquer lugar desse país. Então, acho que o Olívio fez muito. Fez muito em manter o município nas condições que ele está. É claro, você acha que ele não quer as ruas todas asfaltadas? Só se ele fosse um burro para não querer isso. Claro que ele quer isso. Mas ele tem que trabalhar com aquilo que ele tem. É a mesma coisa de você ganhar R$1.000 e querer fazer uma viagem todo mês com um salário de R$1.000. Então, tem que ser a realidade, tem que ter pé no chão. Eu acho que muitas coisas estão sendo realizadas. É lógico que nós queremos muito mais, precisamos de muito mais, mas tem que ver. Tem que ver que o Estado não repassa verba, e até hoje não repassa. Que o município tem ou que o Estado tem uma dívida com o município de mais de 8 milhões. Assim como tem para diversos municípios. Que 3 em cada 4 municípios estão quebrados. Quebrados. Não paga nem funcionalismo. Não paga 13º. Já cansei de citar, minha irmã é funcionária lá em Divinópolis, não recebeu 13º. Não sei se recebeu agora. Então, é difícil a gente fazer uma análise dessa. A gente tem que fazer uma análise diante de toda uma conjuntura. Eu pego uma análise pontual. E eu critico muito essa pesquisa. A pesquisa tem que ser científica, sim. Claro que tem. Ela tem que ter base científica. Tem que ver como pegou aqueles dados. Quem que ela analisou. Não é simplesmente fazer uma pesquisa com 50, 30 pessoas, 100 pessoas e falar que deu 81% de rejeição. Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa informação é importante. Ela tem que ser científica, sim. Vai pegar uma pesquisa eleitoral para você ver aí. Tem todo um trabalho científico em volta disso. Você sabe muito bem disso, Charles. Que pesquisa não se faz assim. O que você acha? Como que foi esses votos? Então isso é muito sério. Eu acho, sim, que começou uma campanha política em Bambuí. Começou uma campanha política extemporânea. E isso é ruim. E isso é ruim. Nós temos é que abraçar a causa, juntar todo mundo e melhorar essa cidade. Não é começar a fazer politicagem. Então, muito obrigado e deixa aí essa consideração que eu coloco. Tá? Senhor presidente, Pedro, não foi uma pesquisa, foi uma enquete, né? Deixar claro que foi uma enquete pela TV Bambuí. Quem diz é o povo, não sou eu, Pedro. Isso, na rua a gente sente isso aí, né? O que está acontecendo. Assim como ele tem essa avaliação, outros prefeitos têm uma avaliação melhor. Aqui do lado tem um prefeito aqui que você falava vai dar quase 100%, que é o Reginaldo, né? Então, assim, o fato é que a gente vê coisas, né? Por exemplo, gastar R$92 mil para escorar aquele buraco e ficar quase 6 meses aberto. E com decreto de calamidade pública publicado. Professor Pedro, só te interrompendo, vamos focar. Não, sim. Então, assim, só para encerrar, dizer que isso aí é uma enquete, mas que realmente tem sentido. E outra coisa que eu queria observar, até para voltar no foco aqui da discussão, né? Só aproveitei para falar sobre essa questão, é que os nossos colegas professores têm lei para falar o que pensa na sala de aula, que é a Constituição, e a Lei 9.610 de fevereiro de 98. Então você pode alegar isso na sua fala na sala de aula, e quem tiver alguma dúvida, pode procurar a gente aí, né, para conversar sobre isso. Mas não é politicagem não, Pedro, é fato. Só aproveitei aqui porque é uma Câmara, né? A Câmara está aqui para isso. E eu não sou candidato a nada ainda, eu nem estou falando de candidato aqui, mas é importante as pessoas saberem dessa pesquisa, talvez até para consultar e depois ver o que aconteceu lá. Bom, mas é pesquisa ou é enquete?
Enquete. Você falou pesquisa agora. Enquete, que Mas tudo seja. bem, mas enquete, Charles. Pega uma enquete. Não, Três- Pedro, não sei o que disse, não. Pedro. Senhores, foco, por favor. Não, Descobriu o Charles. Eu Tá, falei, tá encerrando. foco, por favor. Mas, Pedro, Só que eu fazendo uma colocação. Uma enquete, você coloca 3 pessoas para participar dessa enquete, 2 votou não. mais de 130 votos. Não, 2 colocou não e uma colocou sim. Deu mais de 80%. Mais de 130 votos. Professor Pedro, nas prévias, você Obrigado, gente. Valeu, muito obrigado. Anderson Miguel. Pela ordem, senhor presidente, cumprimentar a todos os presentes, em especial meu grande amigo Charlão. Prazer, Charlão, estar te recebendo aqui nessa casa. Já fiz aqui os parabéns, os votos de parabéns pelo trabalho que você fez à frente do IF de Ribeirão das Neves. Mas aproveitar a sua presença para dizer, eu até entrei nessa casa com a moção de aplausos, não só por isso, mas também pelo trabalho que você já está fazendo na cidade de Arcos, uma cidade vizinha, eu acredito que a mais importante aqui perto de Bambuí, das nossas vizinhas, né, em termos de tamanho, de proporção. E é muito importante isso aí, cara, ver um cara que é casado com uma pessoa de Bambuí, né, um cara assim, fazer o trabalho da forma que você está fazendo na cidade de Arcos. E lembrando quantos e quantos bambuienses, né, que não estudam em Arcos. Bom, só para deixar aqui a minha opinião, presidente, foi o tema, então é claro que não posso deixar de citar aqui. O senhor vereador Pedro disse que começou a campanha, então que ele cite quem são os candidatos, né? Porque nessa enquete que eu vi aí, o que não é pesquisa, é uma enquete, lá eu não vi nenhum prefeito se destacar para ele dizer que começou a campanha, né? Não sei. E isso aí agora, eu que estou dizendo, vereador Anderson Miguel, não é através de enquete nenhuma, não, é eu que estou dizendo, pelo tanto de ofício que essa casa já enviou, não só eu, como vereador, mas a maioria dos senhores aqui que está presente, sentado nessas cadeiras aqui agora, que enviou para o prefeito, e eles não são atendidos. Eu afirmo, é a pior administração que essa cidade já viu. Esse papo que o governo não está repassando dinheiro, não, para cima da população, não, nós não somos bobos, não somos idiotas. É a pior administração. Para limpar um lote, não é necessário dinheiro de município, não. Tá bom? De governo, não. E outras coisas também. Vou dar um exemplo. Má organização. Estrada rural. Tira uma máquina de lá e leva para um outro canto da cidade sem terminar um serviço. Má administração. Volto a dizer, a pior administração que essa cidade já viu. Suas considerações, por favor, professor Charles. Não, só agradecer e dizer que a intenção aqui não é a melhor possível, né? Na verdade, o objetivo principal é falar sobre o professor na sala de aula e dizer que nós estamos muito preocupados e que espero que os vereadores fiquem muito atentos a isso e que realmente o professor tenha liberdade de trabalhar e manifestar seu pensamento livremente em sala de aula. Muito obrigado e uma boa noite. Professor, só queria de agradecer a sua presença e dizer, parabenizar o senhor pelo excelente trabalho que o senhor vem desenvolvendo, né? Isso é muito importante para Bambuí, não só para Bambuí, mas para toda a região. Tem vários alunos de várias cidades, vários estados, né? E isso é muito importante para o nosso município. E essa casa está à sua disposição sempre que você achar necessário, viu? Senhor presidente, muito obrigado. Para finalizar, né, eu queria fazer um comentário em torno, até nas minhas breves, ia falar a respeito do corte que o nosso presidente Bolsonaro está fazendo aí de 30% dos FMG, das universidades em si. E eu queria sugerir até, através do líder dessa casa, o Pedro, que a família dele, ele faz parte da instituição, que essa casa, Charlão, fizesse também uma moção de repúdio para ser encaminhada à presidência da Câmara Federal, ao Senado Federal e também ao Ministério da Educação, que eu acho que a gente não pode se calar, ainda mais que a nossa joia rara daqui de Bambuí, nossa pedra preciosa, é o Instituto, é a nossa antiga escola agrotécnica. Então, nós, como legítimos representantes da população de Bambuí, queria propor essa casa, na máxima urgência, a gente fazia uma moção de repúdio que enviasse para o presidente do Senado e que chegasse até na mão também da sua excelência, o presidente da República, porque hoje a gente está vendo em várias cidades fazendo
essa moção de repúdio, porque vai ficar inviável. A gente tem certeza que com esse corte de recursos vai cortar muita coisa do nosso Instituto de Bambuí, como de Arcos, Neves, todas as cidades. Então, vamos fazer isso, senhor presidente, com o apoio dos vereadores, fazer uma moção de repúdio que chegue até as autoridades competentes e que os deputados votados em nosso município, que também seja comunicado que eles foram eleitos foi através do povo e de nós, representantes dessa casa, que toma a sua presidência, que não deixasse fazer esse corte. Muito obrigado, senhor presidente. E assim será feito, viu, vereador Mário Sérgio? Obrigado. Boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias do expediente. Projeto de lei número 11, que dispõe sobre a garantia de execução de contrato na modalidade segurado do setor público, determinando sua obrigatoriedade em todos os contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços, intensificando as exigências da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no município, para estabelecer o limite mínimo de cobertura de garantia em 5% do valor do contrato, além de prever outras providências. A Câmara Municipal de Bambuí aprova e eu, prefeito municipal, no uso das minhas atribuições legais, sancione a seguinte lei. Artigo 1º. É obrigatória a exigência de garantia de execução pelo prestador em favor do poder público em obras e serviços de engenharia nos contratos relativos com valores iguais ou superior a R$ 500 mil. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei todos os órgãos da administração pública municipal direta e indireta, inclusive os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. Artigo 2º. Observadas as regras constantes das leis federais número 8.666, de 1993, e 12.462, de 2011, acerca dos anteprojetos e projetos, a apresentação do projeto executivo é requisito obrigatório para a deflagração do processo licitatório, devendo constar dos anexos do edital da licitação. Artigo 3º. A garantia exigida nas contratações públicas de obras, fornecimento de bens, materiais ou de serviços no âmbito do poder público municipal será equivalente a, no mínimo, 5% do valor do contrato. Artigo 4º. O prazo de vigência da garantia será igual ao prazo estabelecido no contrato principal ao qual esteja vinculada. Parágrafo 1º. No caso de seguro-garantia, a vigência da apólice ou do documento que serviu de base para aceitação do risco pela seguradora acompanhará as modificações no prazo de execução do contrato principal. Parágrafo 2º. O contratado é o responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência do seguro. Artigo 5º. A garantia extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para a ocorrência do sinistro. Primeiro, quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente exaurido e após a expedição do termo ou declaração do recebimento definitivo do objeto contratado. E segundo, quando do término da vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições contratuais do seguro-garantia. Parágrafo único. Quando a garantia recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei nº 8.666, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas nesse artigo, pelo recebimento do objeto de contrato nos termos do artigo 73 da Lei nº 8.666 de 1993. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Vereador Mário Sérgio.
Repasso o projeto para as comissões. Projeto de lei número 011, do vereador Mário Sérgio, que dispõe sobre a garantia de execução de contrato na modalidade. Repassa o projeto de lei número 011 às comissões de Constituição, Obras e Orçamento para aparecerem em 7 dias. Requerimento número 14. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente na forma regimental conforme artigo 222 do regimento interno dessa Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, requeiro a vossa excelência que seja solicitado ao senhor prefeito Olívio que providencie a adequação e por conseguinte a liberação da passagem da rua 25 de dezembro em nosso município, ligando os bairros Vista Alegre e Açudes, fazendo assim com que o fluxo de carros e pedestres naquela região se torne mais fluido. Desta forma, com a concordância dessa iniciativa, seja a empresa concessionária de transporte ferroviário imediatamente informada dessa mudança no trânsito do nosso município, para que de forma concreta possa fazer-se executar o que diz a Lei Municipal número 2538 de 2018, apesar de não tê-lo feito em nenhuma das passagens já existentes. Vereadores Luciano e vereador Edson. Indicação número 22, conserto de um buraco na rua Antero Torres. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente na forma regimental conforme artigo 220 do regimento interno dessa casa, indico a mesa diretora. Torres, em frente ao número 446, próximo ao supermercado São Geraldo, no bairro Açudes. Vereador Edson. Moção de congratulação e aplauso número 12. Excelentíssimo senhor presidente, propomos à mesa diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, conforme artigo 224, parágrafos 1º, 2º e 3º do regimento interno, que seja consignado em ata de nossos trabalhos, votos de congratulação e aplausos a Lisandra Amaral Chaves, que com apenas 1 ano e 10 meses foi eleita Miss Baby Minas Gerais Unificado, levando o nome de Bambuí e representando o estado de Minas Gerais em concurso pelo Brasil e em outros países. Vereador Edilson Lopes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. Os membros das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Obras, Bens e Serviços Públicos, Orçamento e Finanças Públicas, após estudarem o projeto de resolução número 14 da mesa diretora, que altera o artigo 5º da resolução número 8, datada em 3 de maio de 2017, que regulamenta e disciplina o uso do veículo oficial da Câmara Municipal de Bambuí e da outras providências, resolve emitir parecer conjunto favorável à sua tramitação. Os membros das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, Direitos Humanos, Assistência Social, Bem-Estar Social e Segurança Pública, Educação, Saúde, Cultura e Desportos, Obras, Bens e Serviços Públicos e Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal de Bambuí, após estudarem a emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei número 10 do vereador Robson, que dispõe sobre medidas complementares de segurança em prevenção e resposta a emergências em áreas e edificações no âmbito do município e da outras providências, resolvem emitir parecer favorável à sua tramitação. Informo ao plenário que o projeto de lei número 009 do Executivo, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes do Orçamento para o exercício de 2020, termina seu prazo hoje, de 21 dias, com as comissões para exerar seus pareceres. Informo, manifestando pelo vereador Luciano, defiro mais 7 dias de vista para que as comissões possam estudar e emitir seus pareceres e projeto.
Passamos agora ao período das breves comunicações, ocasião em que será concedida a palavra por 5 minutos a cada vereador, de acordo com o artigo 154 do Regimento Interno, a fim de que se possa tecer seu pronunciamento pessoal, solicitando a palavra através da expressão pela ordem. Pela ordem, presidente. Vereador Edilson Lopes. A mesa diretora, aos vereadores, pessoal da galeria, o Geraldo, lá da Ponte Alta, o Geraldo Faria, que está aqui marcando presença, o pessoal da TV Bambuí, o pessoal da Rádio Sucesso Bambuí FM. Eu só gostaria aqui, presidente, também de parabenizar a Lisandra Amaral Chaves, né? Que falou aí, ela tem apenas 1 aninho e 10 meses. Isso é muito gratificante para nós bambuienses, pode ter certeza disso, porque ela tem 1 aninho e 10 meses, ela é representante da cidade aqui de Bambuí, ela representa Bambuí no nosso Brasil, ela foi eleita Miss Baby Minas Gerais unificado. Então, parabéns para ela. E tem mais, e ela irá representar Bambuí no estado de Minas Gerais, né? Em um concurso pelo mundo, hein? Um concurso pelo mundo. Então, parabéns, 1 aninho e 10 meses, olha só. Ela é filha do Paulo Roberto Chaves e da Joelma Silva Amaral Chaves, a Joelma da farmácia, né? E uma menina muito linda, e recebe nosso abraço, nossos parabéns a ela por levar essa homenagem de Bambuí ao estado de Minas Gerais e ao mundo, pelo mundo também. E eu gostaria também aqui, presidente, falou sobre Patrulha Salvadora, né? Falou muita coisa, e eu gostaria de parabenizar a Patrulha Salvadora, porque o pessoal talvez fala assim, fica parabenizando, mas eu parabenizo. Sabe por que eu parabenizo? É porque eu acompanho o pessoal da Patrulha Salvadora, eu vou lá no local, eu tiro foto, eu filmo, entendeu? Eu tiro fotos, pode ver aí que eu sempre mando no Face, nas minhas redes sociais. Então, por quê? Por que tem que parabenizar? Porque isso está fazendo, eu tenho certeza que o pessoal está ligando e parabenizando o pessoal, porque estão fazendo um serviço bem feito. Talvez tenha lugares, por enquanto, não tem como a Patrulha Salvadora ir lá e fazer o trabalho, mas já estão agendados, tipo assim, agendados, porque só o pessoal aguardar um pouquinho, o pessoal da Zona Rural, só o pessoal aguardar um pouquinho, que eu tenho certeza que eles estão consertando as estradas. O pessoal está ficando muito feliz mesmo, que o pessoal me liga e parabeniza o pessoal da prefeitura, estão ficando excelentes as estradas rurais, né? Então, eu já acabei de falar aqui agora, tem vários lugares ainda que precisa muito de consertar, mas devagarzinho vão chegar lá, porque talvez tem máquinas estragadas, máquinas estão para o outro lado e tal, mas pode ter certeza que vai dar tudo certo. E eu gostaria, porque eu queria falar o seguinte, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, vocês indo na prefeitura, conversando com o prefeito Olívio, com o secretário de Obras, o Haroldo, o Lorival, o Criga, aquele pessoal, né, da prefeitura, eu tenho certeza que todos os vereadores são atendidos, porque eu vou lá, eu sou atendido. Eu estou falando eu vou lá, eu sou atendido. Então é só as pessoas, os vereadores, ir lá na prefeitura, procurar com tranquilidade, com calma, que é atendido, né, professor Pedro? Então, tenho certeza, eu sou atendido, então eu estou falando porque é verdade. Então, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez o pessoal da Patrulha Salvadora por atender todos na zona rural, as estradas rurais, e estão indo muito bem, graças a Deus. Eu tenho certeza, agora, que eu acabei de falar aqui agora, né? Tem vários lugares que precisam ainda consertar, mas você não conserta uma coisa de um dia para outro, entendeu? Mas vai dar tudo certo. Um abraço a todos. Mas só para finalizar aqui, eu gostaria de parabenizar minha filha Natália, que no dia 8 agora de maio estará completando mais um ano de vida. Parabéns, Natália, tudo de bom para você, alegria, sucesso e muita saúde para você. Um abraço a todos, uma boa noite. Pela ordem, senhor presidente, vereador Anderson Miguel. Aqui o vereador Anderson Miguel cumprimenta a todos que nos assistem através da TV Bambuí e nos ouvem através da Rádio Sucesso Bambuí FM. Vereador Edilson, eu acho o seguinte, meu ponto de vista, nós fomos eleitos pelo povo. Então a gente está aqui para representar o povo, a gente não tem que mendigar, procurar prefeito em prefeitura, ficar indo lá toda vez e ele fazer nós como papel de otário, não igual fez várias vezes, não. Aqui é o seguinte, uma época está bem com o vereador, porque está ajeitando alguma coisa. Depois está bem com o outro. É assim que funciona. É assim. Tem um sistema aqui que está claro. Ele atende apenas quem ele quer. E outra coisa, prefeito, o senhor não tem que me atender, não.
O senhor tem que atender a população. O senhor recebe para isso, e o senhor recebe muito bem. Então, a hora que nós cobramos aqui, a hora que eu falo que não está sendo atendido, é porque não está. Ou os senhores estão sendo atendidos de verdade aqui? Os quebra-mola, que é coisa simples, simplesinha. Ele está fazendo. Será, vereador Edilson, que ele fez os quebra-mola para o senhor, os que o senhor indicou? Aproveitando aqui a sua deixa aí, ô, vereador, deixa eu te falar, eu estou falando eu vou lá e eu sou atendido. Não, o senhor falou para nós, vereadores, ir lá. Agora deixa eu te falar, mas a gente, para a gente conseguir as coisas para as pessoas que cobram da gente, a gente tem que ir aonde? Na prefeitura. Aonde? Vereador, então para que existe essa casa aqui? Tem que ir na prefeitura, porque lá eles que têm os maquinários, eles têm as máquinas. Então a gente tem que ir lá. Vereador. Então perdão. A documentação não sai nada daqui não. Então deixa eu entender, a casa, uma câmara, a gente faz um ofício aqui para quê então? Nós estamos aqui para quê? Ocupar tempo aqui? Fazer o quê? Fazer papel de palhaço aqui? Para o povo ficar nos assistindo lá em casa? Deve que é para isso que nós estamos aqui então. Eu não tenho que ir em prefeitura para prefeito atender a população, não. Essa casa tem que, a gente tem uma secretaria aqui, tem quantos funcionários aqui? A gente tem que fazer documentação e encaminhar. É assim que funciona. Agora, ilhar igual aconteceu, eu vou dar um exemplo aqui para os senhores, que nós fomos feitos de palhaços. Quantas vezes que nós fomos lá, para aquele caso da exposição, para resolver o problema da exposição, a gente fez um acordo, quase todos os vereadores aqui, se eu não me engano, era só o vereador, o Serginho, que não estava presente, e o Robson, se eu não me engano. O restante dos vereadores, tudo estava presente, ele foi lá, pegou na nossa mão, fez um acordo, no outro dia voltou atrás. E isso não é só num caso, não, é em vários casos. O prefeito Olívio não tem palavra, ele volta atrás. Isso aqui não é eu que estou falando não, gente. Eu vou dar um exemplo para os senhores verem aqui. Olha a situação da rua Santo Antônio aí, 2 anos de mandato para conseguir asfaltar a rua. 2 anos não, perdão, a gente já está no 3º, não é isso? 3º ano de mandato. Está faltando 1 ano e pouco para acabar nosso mandato. O que o prefeito fez até agora? Me apresenta então, gente, pelo amor de Deus. Se os 80 e poucos % que está aí a enquete que a TV Bambuí fez está errado, então me apresenta o que o prefeito fez aí. Que obra que ele executou aqui nessa cidade, gente. Pelo amor de Deus. Você que está me ouvindo nesse momento, que está aí na sua casa, aí na zona rural, fala de verdade aqui. Você está satisfeito com as estradas rurais? Você acha que está bom? Está claramente que está atendendo o vereador que ele quer. Isso aqui está claro. Não tem que ficar falando, não. Isso aqui a população está careca de saber. População de Bambuí agora, que está assistindo, através da TV Bambuí, ouvindo, através da Rádio Sucesso. Vocês estão satisfeitos? Vocês acham que as ruas da cidade estão boas? Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar, vamos enxergar. Política acaba rápido. A gente tem só mais 1 ano e pouco de mandato aqui, Daqui a pouco tem eleição de novo. E tem que fazer um limpa na casa mesmo, tem que fazer um limpa em tudo. Porque do jeito que está difícil. Está complicado. Eu estou cansado dessa puxação de saco que está aqui dentro, Está na hora de mudar. Está na hora de mudar, está na hora de fazer as coisas de verdade. E isso não está acontecendo. Não está acontecendo. É triste, é lamentável ver isso aqui e não poder fazer nada. Pelo amor de Deus, gente, vamos levar a mão na consciência. Olha a situação que a gente está vivendo aqui, olha o estado que está a nossa cidade. Vocês param e pensam, gastar uma fortuna, quase 100 mil reais, naquele buraco ali na avenida e não resolver o problema. Eu falei que eu nem ia tocar nesse assunto mais, que isso já deu. Na minha opinião, o prefeito simplesmente está empurrando com a barriga. É isso que está acontecendo. Ele está esperando vir recurso, ele está empurrando com a barriga. É isso que está acontecendo para resolver o problema. Mas a hora que eu desligo o microfone aqui, vai vir uns vereadores defendendo ele. Claro que vai. Eu aposto o que quiser, que tem indicação de vereador lá dentro, de parente trabalhando, de amigo, de pessoas que colocou lá dentro. Então o povo não é bobo. O povo não é bobo. Os senhores podem achar que está fazendo a população de bobo, mas os senhores não estão fazendo.
Então tá aqui para quem a carapuça servir, que pegue aí e coloque ela, tá bom? Tô falando para os vereadores que quiser, que achar que essa carapuça serve para eles, que coloque então. Porque a minha opinião, tem sim várias indicações aqui, é o que está acontecendo e é por isso que essa casa está do jeito que está. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores da TV Bambuí, rádios ouvintes da Rádio Sucesso, meu amigo Ziquinha, locutor da Rádio Sucesso, eu queria, antes de começar a minha fala, senhor presidente, dizer novamente da Patrulha Salvadora. Patrulha Salvadora, que está levando esse nome aí, Deus até de abençoar mesmo, disse uma Patrulha Salvadora. Sei que são competentes, o Lorival, Vonei, todos os patrulheiros, todo mundo está lá. Então, o que eu falei, eu falo. Não é favor, não. O retireiro, a pessoa da roça, a pessoa que faz compra na cidade, ele paga imposto. Então, o único direito que o produtor rural quer é estrada de qualidade e ensino de qualidade. E saúde. Essa que é a questão. Não é Patrulha Salvadora, é o prefeito da cidade. Então é isso que eu estou dando. Então já está ficando cansativo esse tempo. Que a Patrulha Salvadora manda também retrato para mim aqui de obra que está fazendo. Eu vou ir no meu Facebook, vou publicar isso lá. Eu não vou fazer isso. Eu publico isso lá, as outras regiões caem em mim, ué. Então não adianta. Tudo que eu falo é comprovado. Então não está fazendo favor. É o imposto que as pessoas pagam. Tem que tirar isso. E concordo em parte com o novo vereador Anderson. Quando se fala que nós dessa casa, nós somos eleitos, é para trabalhar. Eleito é para trabalhar. Você não veio na porta de gabinete de prefeito, você não veio na porta de secretaria. O meu negócio é dentro dos hospitais fora. É correndo lá. Agora, o que você acha? Eu fui eleito, eu tenho que cruzar os braços, ficar aqui só recebendo dinheiro, ficar aqui só querendo arrumar motorista por causa da Câmara, porque o vereador pode dirigir. Gente, isso não é momento disso não, gente. Está cortando gasto. Aqui na Câmara, aqui, senhor presidente, aqui está trocando de motorista igual troca de roupa. Alguma coisa errada tem. Eu nunca andei dentro desse carro da Câmara, eu não sei nem a cor que ele é. E direto e reto o povo liga para o carro dos vereadores estava em tal lugar com o vereador, com família de vereador. Gente, vamos levar as coisas a sério. O vereador Anderson falou mesmo, está faltando 1 ano e pouco para terminar o mandato. O povo não é bobo, Pedro. O povo não é bobo. Nós temos que dar satisfação, o trem não fica derrapando. Está aí um projeto de lei meu, eu quero que vocês olhem ele, da questão das obras, que essas empresas que chegam aí, tipo a Unibase, ganham licitação, tem que pôr um calção lá para ficar segura a garantia da obra. Isso está em todo o estado de Minas Gerais, está entrando com essa obra. E outra coisa, quando falar um fato recente aqui, nós estamos sendo chocoteados na internet, a culpa não é de quem está chocoteando, não, é de nós mesmos, vereador dessa casa. De nós. Nós mesmos estamos veiculando, fazendo projeto de lei aqui, emenda em lei orgânica, que foi feito vários aqui de regimento, limitando o vereador. Nós somos eleitos, é para trabalhar. Igual eu queria trazer um exemplo para vocês, vereadores. Eu pedi aqui à casa, vamos fazer uma moção de repúdio para os órgãos maiores aí, a respeito desse corte. Todo lugar fazendo. Vamos fazer uma moção de repúdio para a reforma da Previdência. Nós temos que correr. Você viu aí a semana passada, eu briguei aqui, falei, está aí no Senado da Casa, a respeito do corte das escolas de tempo integral. Nós conseguimos, através de liderança da Assembleia Legislativa, fazer com que o governador Zema mudasse em troca da reforma administrativa. E o povo está sabendo aí dizer para o povo de Bambuí que tem deputado que vai fazer isso e aquilo aqui na cidade, mas vai trair vocês na reforma da Previdência, tá? Vai votar a favor da reforma da Previdência. Então, o que é que adianta? O deputado dá uma ambulância, dá não sei o quê, dá 100 mil para um hospital, e depois, na hora que o eleitor precisa, que essa reforma da Previdência, eles vão ser comprados. Isso que é injustiça, isso que nós temos que aclamar, que nós temos que gritar. Lá no governo Romeu Zema, nós questionamos a respeito das escolas de tempo integral e foi atendido. Foi atendido por pressão, deputado Alencar da Silveira Júnior, Zé Henrique, lá que o Firmino trabalha, e várias lideranças lá que representam nossa Minas Gerais, bateu o pé para que não fizesse esse corte. Era mais de 80 e tantos mil alunos em Minas Gerais que ia ficar. Esses alunos o que é? Eles alimentam lá na escola.
Muitos não têm alimentação em casa, lá. Tem que estar lá alimentando, lá fica o dia inteiro. Então, isso é um desgaste. Outra coisa que falar, outra coisa que nós temos que citar é o seguinte, a função do vereador. O vereador, sim, o vereador é um assistente social, o vereador, se uma pessoa te procurar e falar que está com um paciente internado no Hospital Norte do Brasil, que seja em Belo Horizonte, seja, e te procurar, você vai virar as costas? Eu não posso, não, eu não posso. Gente, nós temos que ajudar, tem que correr atrás. Tem como exemplo aí, estava aqui na casa, até agradecer a sua excelência, presidente, você liberar a assessoria jurídica dos nossos 2 assessores jurídicos para acompanhar aquele caso. O caso da esposa do Renato. A esposa do Renato é aquele homem, já tem mais de mês que ele vem clamando, pedindo ajuda para salvar a mulher dele. Por causa de uma hemorragia. Falei com sua excelência, o presidente, nós temos que correr atrás e ajudar. Ele me fez uma pergunta. E eu não soube responder para ele. Será que a esposa dele morreu porque ele não tinha dinheiro? A única coisa que eu falei com ele que não é assim, não. Ele paga. Uma bala que ele compra, ele paga imposto. Um litro de leite que ele compra, ele paga imposto. E ele está aí. Nós vamos tomar providência e saber aonde é que foi o erro. É a função nossa. Se é erro do hospital, se é erro de onde for. Porque nós cadastramos ela no SUS Fácil para puxar para Divinópolis. Fui para Divinópolis, chegou lá, mudou o laudo. Já não era urgência mais. Então, agradecer e pedir, senhor presidente, vamos liderar aqui com a Comissão de Saúde, com a sua excelência. Milhares de pacientes estão aí para fazer a cirurgia do tipo da esposa do Renato, tirada de útero. Tantas cirurgias que tem aí para fazer, leva para as outras cidades fora para fazer avaliação, depois voltar. Vamos resolver, parece que agora o problema da Casa de Saúde São Francisco, aonde tem agora Dr. Ricardo Canan, Doutor Cássio, também parece que a doutora Bianca está lá. O tanto de gente está rodando aí, muita gente, são mais de 100 pacientes esperando cirurgia. Vamos liderar com a sua excelência, vamos fazer uma reunião com o prefeito e com as cidades vizinhas. Esse gerador, gente, que está lá parado, se ele estivesse funcionando, lá está cheio de médico para operar. É um gerador. Eles falam que a FEMIG não tem dinheiro, o governador do estado não tem dinheiro. Eu conversei com o Gilvan, que é meu padrinho de Moema, que é da MM, ele vai pleitear isso essa semana, vai conversar com o doutor Bernardo, ver se resolve. Tem que pôr aquele bloco cirúrgico para funcionar da FEMIG, para fazer essa cirurgia. Então, o fato é esse. Nós temos que resolver, nós temos que ajudar a salvar a vida. A função do vereador é correr mesmo, nós somos eleitos, foi para isso, nós não fomos eleitos aqui, foi para querer benefícios de pôr vereador para dirigir carro, de arrumar isso e aquilo, não. Respeita a mesa, mas não sou de acordo, pedi o parecer jurídico, sou totalmente contra. Toda a vida eu falei, tem que vender aquele carro. Câmara não precisa de carro, não. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, Edson. gostaria de comentar a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham pela TV Bambuí, pela Rádio Sucesso. Gostaria apenas de estar falando sobre o requerimento apresentado hoje na casa, juntamente com o vereador Luciano, sobre a liberação da passagem lá na rua 25 de dezembro. Então, eu venho pedir a atenção do Haroldo, do prefeito Olívio, porque é de suma importância para os moradores lá do bairro Açudes, bem como do bairro Vista Alegre, visto que não tem nenhuma passagem sem ser a rua Olhos d'Água. Então, seria de grande valia, até tirando um pouco o trânsito da rua Olhos d'Água, e para as pessoas que saem, por exemplo, do bairro Lavapés, do bairro Sion, que tem o destino para o Sagrado Coração, ou até para a zona rural, para o lado do Pau-Ferro, para aqueles lados, seria de grande valia. E tirando o fluxo dessa rua Olhos d'Água, e fazendo com que ficaria mais fácil o acesso de um bairro para o outro. Então, peço ao Haroldo, peço ao Olívio que tenha atenção aí nesse requerimento feito por mim, juntamente com o vereador Luciano. Também não poderia deixar de estar falando, que já foi citado pelo Charles, já foi citado pelo vereador Pedro, pelo vereador Mário Sérgio, com relação ao corte de gastos de 30% das instituições federais. Ao invés de valorizar realmente os professores, darem realmente suporte para os alunos, para que tenham uma formação adequada, vem com esse corte de gasto. Então fica aqui minha indignação, espero
que cada um dos vereadores, juntamente com nossas lideranças estaduais e federais, possamos realmente fazer com que o Estado possa rever esse corte, porque vai prejudicar milhões de pessoas. Por fim, gostaria de parabenizar a EB pela estreia no Campeonato Regional de Arcos, inclusive o nosso presidente está atuando, né, senhor presidente? Então, parabenizar aí que conseguiu estrear com vitória e de uma equipe aí que estava há mais de 30 jogos sem perder. E desejar boa sorte na sequência da competição. Por hoje é só. Obrigado, senhor presidente. Ordem. Pois não, vereadora Regina Alves. Boa noite a todos, mesa diretora, nobres colegas, pessoal que nos assiste pela TV Bambuí, pela rádio, pessoal da galeria que está aqui presente. Primeiramente, eu queria fazer das palavras do Anderson Miguel as minhas, a maioria das coisas, porque aqui somos 11 vereadores, mas que a gente vê atuante mesmo são poucos, infelizmente, né? Porque eu até defendo também que várias pessoas ficam falando para diminuir a cota. Porque do jeito que está aqui, é melhor diminuir mesmo. Porque que dá a cara a tapa são poucos. Né? Porque a gente apanha, a gente bate, mas assim, a gente não pode deixar de defender a população que confiou o voto de estar colocando a gente aqui para fazer a vez deles. Né? Seja intermediando alguma coisa, intercedendo, lutando, indo atrás de alguma coisa. Né? Aí a gente vai defender um caso, a pessoa, mas aqui no meu bairro você não olhou, mas nós somos 11. Poderíamos dividir essas tarefas, né? Um foi eleito na educação, outro na saúde, outro no esporte. O pessoal me chamou lá na quadra, na rua Alvarindo Botinha. Fui lá ontem. À tarde não deu tempo de eu protocolar aqui na casa, porque ontem eu fui lá, fotografei. Tão descaso aquela quadra. Está sendo ponto de droga, os moradores daquela rua já estão até com medo. Dá um certo horário lá, a quadra, onde era um vestiário, está desativado, está com porta, janela quebrada, tudo sem pintura, mato. Coisas assim que a administração, mesmo sem verba do governo do estado, poderia estar arrumando, estar fazendo. Né? Porque a Bambuí não tem muito lazer. Né, para as pessoas não tem opção. Eu creio que as quadras seriam opção de lazer para as pessoas, esporte, está praticando, né? Que o pessoal aí que defende o esporte também poderia estar olhando essas quadras, para poder estar sentando com o Ramon, para ver o que pode ser feito. Porque lá, nessa quadra, está juntando também vários caramujos, que está invadindo os domicílios das pessoas ali perto. A iluminação também está muito ruim. Eu estive lá ontem, assim, eu acho que poderíamos dividir essa tarefa, já que são 11 vereadores, cada um pega né, um pouco de responsabilidade para correr atrás. Outra coisa que foi abordada na reunião passada, não chegou a resposta do ofício aqui, mas já procurei saber com a secretária de saúde. A questão do doutor Arilson é fato, né? Ele propôs um valor, só que a prefeitura, por questões financeiras, não pode pagar aquele valor. A prefeitura fez uma contraproposta e está aguardando o doutor Arilson dar resposta até agora. Por parte da prefeitura, ele estaria recontratado, mas é por parte dele que que a secretária está aguardando a resposta dele. Né? Que não ficou nem entre a proposta dele, nem o que estava. A prefeitura fez uma contraproposta. A prefeitura está aguardando o doutor Arilson dar essa resposta. A gente não traz um assunto aqui sem a gente saber, né, se de fato está acontecendo, não. Se eu abordei o assunto aqui é porque de fato estava acontecendo. Não precisa a gente ser amigo pessoal do médico para a gente poder estar trazendo esse assunto aqui, não, né? A população me perguntou, eu fui atrás, procurei saber. E a gente aguarda, assim, de coração, doutor Arilson, que você não nos deixe, o nosso município, que tem muitos pacientes aqui do senhor, né, que gosta muito do seu trabalho, você tem nos ajudado muito, intermediando internação lá no Hospital Evangélico, né, que você, juntamente com a secretária, o prefeito, procura uma melhor solução, né, para o nosso município e para continuar atendendo nossos pacientes aqui de Bambuí.
Agradecer também o deputado Cássio Soares, né, que fez parte do bloco também Liberdade e Progresso, que também fez essa contraproposta para o governador, para estar aprovando a reforma administrativa, deixando o tempo integral das escolas para poder voltar atrás. E foi, né, ele fazia parte desse bloco, quero parabenizar, que eu represento aqui nessa casa. E pedi encarecidamente, mais uma vez, o secretário de Obras, Haroldo, que dê uma olhadinha na rua do hospital, o tapa-buraco que eu pedi ali, porque está só aumentando ali, onde que é saída e entrada de ambulâncias. Em vários outros lugares aqui do município, que, se for possível, me mandasse o cronograma que eu pedi há muito tempo, de qual rua tem prioridade para ser recapeada e ser feito esse tapa-buraco. Por hoje é só, muito obrigado. Ô, presidente, só queria Pois não, vereador Edilson. pedir o seguinte. Pedir o pessoal, o secretário de Obras, ao Haroldo, falando na rua Santo Antônio, pedir também para dar uma olhada também na rua Armindo Gonçalves da Rocha. Eu pedi mais uma vez, né? Porque realmente lá pedi encarecidamente, viu, Haroldo? Você e toda a equipe da prefeitura, dá uma olhada na rua Armindo Gonçalves da Rocha, que está muito difícil. E falando aí, porque falou que é o seguinte, que eu não gosto de conversinha, mas é o seguinte, falou aí que é o seguinte, que eles tiram foto e manda para mim. Não, eu vou lá pessoalmente, tiro foto e filme, eu vou. O pessoal da Patrulha, vou falar Patrulha Salvador, e é verdade, eu vou lá e tiro foto. Eu pego o meu carro, vou lá no local onde ele está, eu vou lá, tiro foto e filme. Então é isso aí, eles não mandam foto para mim não, eu vou lá e tiro foto. Senhor presidente, só para finalizar, deixa eu te falar, a questão da Secretaria de Saúde, ela fez a comunicação na casa hoje, que vai vir na próxima segunda, não é isso? O Anderson me ligou, estava em Belo Horizonte, aí ele recebeu, foi hoje lá. Então, na próxima segunda-feira, esses pontos de doutor Arilson, esses pontos de especialidade, eu acho que eles vão estar aqui falando e a gente vai chegar numa conclusão. Mas eu acredito que o doutor Arilson vai ficar em Bambuí, sim. Ele gosta muito da cidade e ele está em Medeiros, está em Itapiraí, já faz parte da região dele e eu acredito que ele vai ficar com nós. Como ele, como agora também o doutor Zé Eduardo, também, que é da mesma especialidade dele, cirurgião, lá do Evangelho, que atende no Hospital Nossa Senhora do Brasil. Eu acredito que também vai fazer parte das especialidades do nosso serviço de saúde do município. Obrigado, senhor presidente. Mais algum outro vereador? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Pedro Renato. A todos, mesa diretor, novos colegas vereadores, pessoal da galeria. Eu só queria tirar uma dúvida aqui com relação àquele ofício que eu solicitei à empresa Engelmig, porque até hoje, se tem alguma resposta, se foi enviado, se eles responderam alguma coisa, porque até hoje as ruas continuam na mesma situação, o serviço inacabado e várias ruas em situação de perigo porque não tem luz, né? Queria só saber isso. Hortência, você verifica para mim se foi feito o pedido do ofício do vereador Pedro Renato? Mais algum vereador? Senhor presidente, o senhor me permite um ponto, eu estava esquecendo aqui, importantíssimo. Eu vou falar mais uma vez do trevo de Bambuí, porque aconteceu mais um acidente lá hoje. Eu não sei se os senhores passou naquele trevo, mas o mato está muito alto. Eu acredito que o acidente foi provocado por causa... Oi? Capinou agora à tarde? Ah, então ótimo, então. É isso aí. Porque estava muito alto mesmo. Então foi preciso acontecer um acidente para ter que ir lá limpar. É brincadeira, né? Depois eu falo demais. Inclusive, eu até ia citar isso agora porque eu tive em Arcos, fui para Arcos. Não, é bom você levantar a questão. Eu tive em Arcos no sábado e realmente estava muito perigoso aquilo ali. Você não tinha visão nenhuma. Pediu ao executivo para dar né, pelo menos uma vez por semana, ir lá dar uma podada lá, porque realmente é perigoso mesmo. Senhor presidente. Pois não, vereador Lécio. Senhor presidente, eu até sugeri para a Secretaria de Obras que está acontecendo o seguinte. Os caminhões, as máquinas vão num bairro tirar entulho. Que avisasse o pessoal daquele bairro para colocar esse entulho, que o pessoal que está preocupado com a dengue joga aquele entulho para fora. Às vezes vai na rua hoje, faz a limpeza, amanhã o pessoal vai lá e joga o material na rua de novo. Está na mesma situação. Se tivesse uma programação, avisasse a população daquele bairro que essa semana está indo para o bairro e tal. Eu fui nos populares semana passada, eles fizeram esporte de árvore lá, não tinha muito mato.
tiraram bastante entulho, onde estava tendo uns focos de dengue. Passou 3 dias, a população não sabia que fazer essa limpeza, estava jogando material de novo. Acho que seria interessante fazer uma programação, né, Edilson? Avisar os pessoal do bairro, tal dia vai ter limpeza no bairro e tal. Senão vai passar o mandato inteiro, toda semana tem entulho em cima dos passeios. Eu acho que seria interessante, até para essa questão de dengue aí, ó. Avisar o carro de som, ó, o bairro está hoje. O caminhão estava nas populares semana passada, fui lá conversar com o Dorival. Você vai lá, hoje já tem entulho de novo na rua. O pessoal está preocupado com a dengue, jogando entulho para fora, então se avisasse, acho que fazia um serviço mais. Senão a secretária de obra vai ficar o mês inteiro, a hora que faz popular hoje, vai nos campos, amanhã tem nos popular de novo, depois nos campos de novo. Seria interessante se fizesse uma programação para resolver esse problema aí. Por hoje é só, muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Lécio. Ô, Lécio, eu até acho que está sendo divulgado, parece que eu ouvi na Rádio Sucesso divulgando onde que estava pegando os entulhos nos bairros. Eu acho que está fazendo essa divulgação, né, Zequinho? Ah, tá, entendi. Tem muita gente que não está tendo acesso a essa informação, entendeu? Às vezes, vou entrar essa TV Bambuí, a Rádio Cidade aí, ó, tá. Eu fui nas populares, estava fazendo limpeza. Passou uns 5 dias, tá lá de novo o entulho de fora da rua, o pessoal não estava sabendo. Seria interessante, hein? Pois não. Eu queria pedir aos senhores vereadores que todos, pedidos de ofício direcionados às instituições, que procurasse ali a secretaria para protocolar ali, fazer o pedido, né, oficializar o pedido na secretaria. Parece que não foi, eu até queria pedir perdão, pedir desculpa, porque parece que não foi feito, não. Porque naquele dia a Hortência parece que não estava aqui não, né, Hortência? A Hortência não estava, não. Mas vai ser feito hoje, Pedro. Mais algum vereador? Senhor presidente, foi até bem relembrado agora, dentro da minha fala aqui, eu esqueci de falar, mas queria deixar bem claro, queria parabenizar o nosso amigo Dr. Luiz Henrique, ortopedista, lá da cidade de Arcos, advogado, vereador pelo seu primeiro mandato, e até falei com o Pedro aqui, ele surpreendeu hoje, ele entrou com um projeto de lei na cidade de Arcos, ele até meu amigo, ele atendeu muito em Bambuí do Paulo Irene, ele entrou com um projeto de lei na contramão do nosso. Aqui nós fez 50% para o vice-prefeito, e lá ele fez o projeto de lei vai ser votado amanhã, 50%, tirando dos vereadores, prefeitos e tudo, vai mexer, vai cortar 50%, vai ser o contrário de nós, aqui nós deu 50% para o vice, e lá ele vai reduzir 50%, inclusive do dele. Então queria parabenizar o doutor Luiz Henrique, vereador lá da cidade de Arcos. Mais algum vereador? Bom, senhores, minha fala hoje é bem breve, eu só gostaria de cumprimentar a toda a equipe organizadora do torneio, primeiro torneio aí de Master da cidade de Arcos, e até meu xará, o Robson, que está ajudando a organizar aquele torneio, por sinal, muito bem organizado mesmo, e a EB, né, a gente foi lá com a equipe, e a EB representando a cidade de Bambuí, e a gente jogou aí contra a equipe de Lagoa da Prata, que estava mais de 20 jogos, sem perder uma partida. A gente chegou lá com humildade e trazemos um resultado aí por 3-2. E cumprimentar todos os jogadores que participaram daquele jogo, né? E a toda a equipe da EB, ao executivo, né, que ajudou com o transporte, né, ao Ramon, ao Olívio, que autorizou aí, que está apoiando, né, essa iniciativa, que está representando a cidade de Bambuí, né? Então, a gente gostaria de agradecer aí e espero que continue ajudando, que continue apoiando não só a EB, mas como também outras legalidades também, né, de outros jogos, enfim, que a Secretaria de Esporte possa ainda ajudar mais ainda. Eu gostaria de falar também aqui a respeito, né, das cirurgias que estão paradas lá na FEMIG. É brincadeira, viu, gente? Eu até gostaria mas o Serginho estava conversando aqui, né? E gostaria de até convidar mais algum vereador que faz parte da bancada da saúde para a gente estar fazendo uma força-tarefa para a gente estar vendo a possibilidade de estar resolvendo aquele problema do gerador lá da FEMIG. É cirurgia de hérnia, cirurgia ginecológica, são vários tipos de cirurgias. Profissionais estão lá parados, ganhando salários à toa. Estão parados.
Até alguns médicos estão fazendo pequenas cirurgias, mas as cirurgias que realmente precisam de verdade não estão fazendo, por causa do gerador. E lembrando que antes não tinha os profissionais, tinha o gerador, agora o gerador está estragado e tem os profissionais. Então, recebem, eles são contratados pela Fundação Hospitalar. Contratados alguns efetivos. É, efetivo. Mas não pode resolver isso aí da seguinte forma. Eu até pedi o Custódio Machado, que é chefe de governo lá do Romeu, mas o discurso deles que não tem dinheiro, eu acho que podia, de repente a prefeitura podia ajudar a resolver o problema desse gerador. Não a prefeitura daqui, como Itapiraí e Cortantas, as cidades que vão usar o serviço aqui. Isso, nós vamos marcar uma reunião com o diretor da FEMIG. Inclusive o Gilvan falou que vai conversar com o Zé Márcio, com todo o pessoal do SAMU, do CIRSU. Eles têm um recurso, quem sabe eles podem arrumar ou alugar um gerador para pôr lá para resolver essa demanda. Vamos torcer e vamos marcar um dia que quiser ir lá, com o Fabrício, com toda a diretoria lá para a gente aproveitar e resolver isso, porque tem muita gente mesmo para fazer cirurgia. Porque tem que partir da direção da Casa de Saúde de São Francisco, que é o Fabrício que responde por aquela unidade. Então, nós iremos marcar uma reunião com ele e vendo qual maneira que a gente vai tentar solucionar esse problema. Tenho certeza que todas as cidades que... Então, a gente vai ver com ele qual a melhor forma de estar resolvendo aquele problema. Se é recurso do Estado, se é recurso, pode ser recurso dos municípios. Então, dentro da legalidade, para a gente estar resolvendo. Tenho certeza que todas as cidades que fazem uso, né, daquela unidade não vão se opor de estar ajudando aí para resolver aquele problema. Se for recurso financeiro mesmo, eu tenho certeza que não vai se opor, não. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir. Se tem algum vereador que até sugeri o seguinte, se nós pudéssemos, eu não sei, até que você está lá na FEMIG para ver, dizer, de repente também, Robinho, você conversasse com o diretor da instituição da Casa de Saúde de São Francisco, que a gente já tem amigos nossos aqui de Bambuí que tem interesse em ajudar. Se, dentro da legalidade, puder fazer um sistema de doação, fazer uma campanha para arrumar isso, eu não sei se a Fundação Hospitalar de Minas Gerais deixa isso. Mas milhares de pessoas, centenas de pessoas da cidade já me falou que se o problema for gerador, muita gente da cidade vai ajudar se não tiver o recurso do governo do estado. O senhor presidente, se tiver tudo regular e der para passar uma verba direta, der para receber, nós podemos ir junto lá no Zé Guilherme. Eu tenho certeza que ele vai ajudar, não tem dúvida disso não. E quero avisar a população aqui que meu telefone é 998731212. Tem problema da saúde aí? Manda o WhatsApp para mim. Não precisa ligar não, que ligar, gente, eu não consigo atender todo mundo não, porque já estou ficando com a cabeça doida já, mas só mandar o WhatsApp, que logo em seguida, na hora que eu tiver um tempinho, eu vou ler aí. Agora, a partir de hoje é Anderson Miguel da Saúde. Um abraço. Passamos agora à ordem do dia, ocasião que serão colocadas em discussão e votação as proposições em pauta. Já foram colocadas, né, professor? Coloco em turno 1 de discussão e votação o requerimento número 014 de 2019 do vereador Luciano Cardoso Gontijo e Edson da Silva Costa. Vereador que for contrário, se manifeste. Aprovado. Coloco em turno único discussão e votação a indicação número 022 do vereador Edson da Silva Costa, que providencia o conserto de um buraco na rua Antero Torres, em frente ao número 446, próximo ao supermercado São Geraldo, no bairro Açudes. Vereador que for contrário, se manifeste. Aprovado. Coloco em turno único de discussão e votação a moção número 012 do vereador Edilson Santos da Costa Lopes. Alisandra Amaral Chaves. Vereador que for contrário, se manifeste. Aprovado. Senhores vereadores, não havendo nada mais a tratar, assim como iniciei os trabalhos, em nome de Deus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada esta sessão. Tenham todos uma boa noite.